Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente aqui do santuário, de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E estou aqui para falar com vocês hoje, principalmente com os pacientes, vitimados de AVC, suas sequelas e as suas consequências, Quero deixar aqui um relato de um ocorrido recentemente com minha mãe e comigo, que se sirva de exemplo, para tantas pessoas que sofrem, das sequelas do AVC, e para que elas saibam, que o verdadeiros cuidados pós-AVC é o que faz a diferença, para a qualidade de vida, do indivíduo. Desde já vou pedindo logo, deixa esse like e compartilha o vídeo. É um vídeo muito importante. Me siga no Instagram. É um Instagram novo, Leandro Tambelli 2L1I.OF. Gente, eu quero dar um relato para vocês, porque, para quem não sabe, o Brasil tem um grande índice elevado de acidente vascular cerebral, seja hemorrágico ou isquêmico. Minha mãe foi vitimada em 2014 com um AVC hemorrágico e um tumor cerebral. Poucas pessoas conseguem sobreviver com vida de um AVC hemorrágico e de um tumor cerebral, tudo junto, Um ano depois, minha mãe tem 2 AVC isquêmico e um aneurisma cerebral. Além disso, passou por um tratamento, uma fratura no ombro, gastrite na região de antro e um câncer de mama em 2017. 3 anos e meio de fisioterapia intensiva num dos maiores hospitais do Brasil de referência, que se chama Hospital Sara Kubitschek, de reabilitação, o maior centro de reabilitação do país. Passou por um dos maiores neurocirurgiões do estado do Ceará, que se chama Dr. Estélio, do Hospital Geral de Fortaleza, e do Ceará também, E uma coisa que me choca muito é a negligência e o descuidado de muitas vítimas de AVC. As pessoas, eu sei que cada indivíduo tem suas sequelas e tem seu organismo, e cada doença e cada patologia age de uma forma em cada indivíduo. Só que as pessoas têm que entender o seguinte: uma vítima de uma doença tão grave como um AVC nunca mais será a mesma. Não adianta médico dizer que vai ser normal, que o médico vai dizer para vocês que vocês vão ter uma vida normal. Vida normal não quer dizer você ser irresponsável, você abusar do sódio, que é o sal, você abusar das gorduras, você abusar de bebida, até mesmo consumir bebidas, porque muitas vítimas de AVC, por causa de ansiedade, por causa de depressão e de não aceitação das suas condições, porque é a partir do momento que no reflexo do espelho você vê a sequela em você e você se remete ao seu passado, quando você tinha uma vida com toda a saúde, com todas as disposições, e hoje você se torna uma pessoa sequelada, não quer dizer que, porque você saiu com vida, que lhe dá o direito de abusar de certas coisas, porque remédios psiquiátricos, para quem não sabe, ele não casa bem com bebidas alcoólicas, e nem com gordura, e nem com açúcares, Então, todo cuidado. Minha mãe ficou com um lado do corpo todo paralisado. Se minha mãe hoje anda, fala, tem todos os movimentos, coisas que muito paciente com um único AVC fica sequelado para o resto da vida, incapacitado de voltar aos movimentos, porque fica mesmo, porque não recupera se você não tiver uma prestação de cuidado automático, porque eu falo com propriedade, porque minha mãe não foi vítima de um AVC, foi de vários. E eu estudei no primeiro AVC quais são os procedimentos e os sinais, porque o AVC deixa sinais antes dele acontecer. Então, se minha mãe hoje recuperou os movimentos de braço, minha mãe não tem nenhum lado do corpo paralisado, e ela tem uma pequena deficiência só de uma lentidão de um lado do corpo, que fica às vezes um pouco lento, mas não é sempre. Mas a minha mãe não tem sequela nenhuma de braço, de rosto paralisado, de nada.
foi por causa que ela teve cuidados. E cuidado não é para todo mundo não, porque as pessoas, às vezes, eu estou falando isso para vocês porque eu estava vendo ontem um cidadão que estava nas minhas redes sociais e eles viviam se questionando que estava com ansiedade, que estava com depressão, que as pessoas estavam com bullying com ele e tudo. Então, desde o começo que eu vi as postagens dele, eu tentei dizer, tenha força, acredite em você, tem recuperação. Mas a gente falar essas coisas para um paciente, aí eles acham que buscando refúgio em outras coisas vão resolver esse problema, que não resolve. Então ontem ele postou uma foto nas redes sociais dele com um copo de bebida, um copo de cerveja. E há menos de uma semana ele estava dizendo que estava sofrendo de ansiedade. Então, quem estava sofrendo já disse com esses problemas neurológicos, com certeza toda vítima de AVC toma os remédios controlados e toma remédios muito fortes. Então não pode associar bebida com medicação. Aí eu fui fazer um comentário que eu disse, eu não acredito. Eu só disse assim, meu Deus, eu não acredito que você está consumindo álcool. Se você está querendo se recuperar, se você está querendo ter uma qualidade de vida, né? Porque o AVC, ele reincide. Muitos desses pacientes que saem com vida no primeiro AVC não conseguem sair com vida do segundo AVC. Por quê? Porque eles pensam que teve o primeiro AVC, não pode acontecer novamente. Mas quantas vítimas de AVC reincidente acontecem no Brasil, até que a pessoa no segundo ou no terceiro ou no quarto AVC acaba falecendo. Então tudo é cuidado, né? Então as pessoas às vezes ficam com raiva da gente quando a gente orienta, porque eles gostam daquelas amizades que levam você para outros lugares, para outros rumos. Porque eu tinha uma grande amiga no Ceará, que ela foi vitimada de AVC, ela viu minha mãe no hospital. Ela viu minha mãe passando 3 anos e meio andando a pé para fazer uma fisioterapia, porque eu optei a minha mãe andando a pé para ela se esforçar na fisioterapia, para ela não ser uma vítima acamada. Aí às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo, tem dinheiro, tem uma condição melhor, tem uma renda melhor e fica com a soberba de achar que a doença não retorna, não tem uma reincidência. Por imprudência, porque quando a gente fala que bebida não se associa com medicação, principalmente pós-AVC e reabilitação, foi alegar que o médico tinha liberado para beber. Me desculpe esse médico, mas eu acho uma irresponsabilidade um médico liberar um paciente vitimado de AVC para bebidas alcoólicas, tomando medicação. Principalmente medicações psiquiátricas, que não casa com remédio. Aí eu vejo vítimas de AVC conduzindo carro, vejo vítimas de AVC bebendo, e eu não acho certo. Por que eu não acho certo? Porque se tem uma convulsão no volante, o carro sai da estrada e acontece um acidente. Se vitimar alguma pessoa, quem é que vai responder? Me diga, será que um médico vai assinar? Olha, foi eu que liberei o paciente para pegar o carro e sair na rua? Não vai assinar a responsabilidade de um ocorrido desse porte. E outra, se esse paciente que foi liberado para bebidas alcoólicas toma uma bebida e tem uma complicação neurológica irreversível e fica acamado, né, na cama para sempre, pode chorar as pitangas? Não pode chorar as pitangas, porque se você procura, você acha. E eu estou falando isso com base de uma grande amiga minha, que ela me ligava para saber como ela deveria conduzir o tratamento dela, porque pela minha mãe, para minha mãe estar viva de 2014 hoje, eu lutei muito e ainda luto. E eu não admito nem essa pessoa, que é um irresponsável, nem ninguém, de se comparar à minha mãe, porque minha mãe, nem todo mundo com as patologias da minha mãe sai com vida, não. Minha mãe não bebe, minha mãe não fuma. Minha mãe dirigia, adorava dirigir, mas minha mãe não dirige. Por quê? Porque minha mãe é consciente. Agora as pessoas, para querer mostrar para a sociedade que estão maravilhosamente bem, quer comprar um carro para sair andando, quer chegar na churrascaria para comer aquele monte de carne com gordura, quer viver em balada, em festa. Gente, você tem que ter uma conduta que você é um paciente. Até o barulho faz mal para os tratamentos neurológicos, para quem não sabe. As pessoas estão sem estudo que esquecem que até o barulho pode lhe dar um problema de saúde tão grave para quem foi vítima de AVC, que você pode ter um AVC só devido à perturbação sonora, porque minha mãe, até o barulho incomoda.
E não é só a minha mãe, vários pacientes me relatam isso. Relata que um lado do corpo está dormente. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que diz que o rosto fica ardendo. Vocês estão entendendo? Então é uma situação complicada, mas é uma situação real. Aí as pessoas pegam, quando a gente vai falar assim, olha, vocês têm que ter cuidado, tenha cautela, porque AVC não é brincadeira. Aí fica uma outra pessoa que não estava nem na conversa postando embaixo. Eu tive 15 anos de AVC e levo a minha vida normal. Vida normal não quer dizer que você pode estar bebendo com remédios psiquiátricos, remédios de AVC. Vida normal não quer dizer que você tem que ser uma pessoa com atitudes irresponsáveis, porque paciente vitimado de AVC vive numa reabilitação constante. E as melhoras de um paciente desse só decorrem das suas condutas. Aí eu vejo um monte de paciente, é parecido com casos oncológicos. Cada tipo de caso oncológico é de um tipo. Por exemplo, tem pessoas que tem descobre um câncer e não dá tempo de fazer o tratamento. Eu tenho uma amiga que me ligou que a semana passada ela disse que a tia dela descobriu um câncer do tamanho de uma laranja nessa região e simplesmente não pode fazer a cirurgia. E o médico já chamou a família dizendo que o caso já está em estado avançado. Entendeu? Então prevenção é tudo. Mas as pessoas acham que quando a gente está falando, aí a pessoa manda um recado para você no direct: não se meta na minha vida, que eu tenho 30 anos de idade, que eu sou muito adulto, não é porque sua mãe teve essas doenças que eu vou ter. Só que a minha mãe teve essas doenças, meu senhor, mas minha mãe está com o corpo dela perfeito, os movimentos dela estão intactos, ela não ficou sequelada que nem você. A minha mãe está perfeita, mas a minha mãe teve o quê? Uma conduta, entendeu? Nunca se compara a minha mãe, porque minha mãe teve primeiros socorros, a minha mãe teve assistência e minha mãe tem, antes de tudo, consciência das patologias dela. Minha mãe jamais botaria um copo de bebida na boca, tomando remédio. E eu acho lamentável pacientes oncológicos e pacientes em doenças graves, seja vitimados principalmente de doenças neurológicas, tá consumindo remédios com bebidas alcoólicas. Eu não acho certo. Não acho. Quer achar ruim de mim? Acho. E veio dizer que eu estava errado. Mas sabe quem me orientou? Dizer que nenhum paciente tem recuperação associando bebidas com medicamento? Foi a doutora do Sara Kubitschek com os médicos. Uma equipe médica me chamou, porque para quem não sabe, no Sara Kubitschek, a gente tem uma aula de nutrição e temos uma aula também, umas perícias médicas que são avaliadas tudo para o paciente fazer o tratamento na rede Sara de reabilitação. E lá nessa rede Sara de reabilitação, o que é que aconteceu? A minha mãe foi toda investigada, caso por caso. E não é só a minha mãe, muitos pacientes. E outra, realmente, nem todo paciente é igual não. Você jamais pode se comparar com a minha mãe, que a minha mãe não é irresponsável. Você jamais pode se comparar a ela, jamais. E ele falava assim pra mim, gente: você não é médico? Realmente, eu não sou médico. Eu posso até me tornar em dia, porque o projeto é esse, mas a questão não é ser médico, porque ele se vangloriava que ele era enfermeiro. Mas enfermeiro também não é médico, meu senhor. Enfermeiro não é médico. E no meu caso, eu estudei as patologias da minha mãe e eu falei com os melhores para deixar minha mãe hoje sem sequela nenhuma de AVC. Eu lutei por ela. Não fiquei acomodado na minha casa, porque o hospital de reabilitação não fica perto da minha casa, e neguei fazer um tratamento de reabilitação, porque o hospital não era perto da minha casa, não. Para você que não sabe, meu senhor, eu peguei a minha mãe, escrevi ela na rede Sara e morei dentro do hospital para ter minha mãe num tratamento de qualidade. E esses pacientes que só se preocupam com o ego, aí ele dizia assim: ah, eu tenho 60k na rede social vizinha. Meu senhor, 60k, 1000k não vai salvar a vida de ninguém não. O que salva a vida de um paciente vitimado de AVC é o tratamento, é a conduta, é a postura. Se você não sabe, eu já disse, um barulho pode causar um AVC.
Uma comida com mais sódio pode causar um AVC. Um estresse pode causar um AVC. Você está me entendendo? Sabe o que minha mãe disse sobre você? A gente entrega, Léo. A gente entrega. E eu contei para essa pessoa o relato de uma amiga nossa que ela não seguia meus conselhos. E eu só fui falar dos cuidados do AVC com esse indivíduo, porque ele vivia se questionando que estava com depressão, que se sentia sozinho, que sofria bullying. Mas o que acontece? Tudo é da sua conduta. Se você não tiver uma postura, né, íntegra e de se colocar como um paciente em reabilitação, você nunca vai melhorar. Porque uma sequela já paralisada, para voltar, é praticamente impossível se você não teve dedicação no início. Então você já tem que trabalhar o psicológico. Porque as pessoas olham sim para os pacientes. Uns têm preconceito, outros têm aquela intolerância, né? Porque a gente vive num país que é desse jeito. Agora é o primeiro país que eu vejo que a gente vai falar dos cuidados, né, de uma reabilitação pós-AVC, e o paciente, em vez de ficar do lado, eles ficam contra. É triste, né, não? Eu acho lamentável. Mas a gente não pode, né, falar nada, sabe por quê? Porque é Brasil, é a cultura, né? Aí se faz, né, de vítima depois nas redes sociais. Eu tô sofrendo de ansiedade, eu tô sofrendo de depressão. Porque ninguém vai respeitar um paciente irresponsável. A sua própria família, quando você tiver uma reincidência de AVC e ficar numa cama, reze, viu? Reze para ter pelo menos um leito na sua casa com alguém do seu lado para cuidar, porque é difícil, viu? Uma pessoa acamada, alguém querer ficar do lado. Porque se Deus lhe deu a chance ainda de você sair com vida, você tem que ter esse cuidado. A gente não deve brincar com um assunto tão sério como um AVC e tratamentos oncológicos, e muito menos ficar falando dos outros pacientes como você fala. Não se compara a minha mãe é uma guerreira. Você não sairia com vida, jamais, das patologias da minha mãe. E minha mãe não tem sequela como você, para você ter ideia como Deus é justo, ó. Minha mãe não tem nenhuma sequela que nem você tem. E olha que ela tem patologia, viu? Então você não se compare, porque cada paciente é um paciente, não é a mesma pessoa. Mas eu fico triste. Eu acho lamentável, entendeu? Mas eu acho bacana também, porque como eu disse, pessoas tóxicas, né? Que elas não têm noção do que elas estão fazendo com ela mesma. Porque se você mistura bebida alcoólica com medicamento, né, isso não vai terminar bem. E é lamentável, né, um médico liberar um paciente para essas condutas, principalmente paciente que não tem um psicológico equilibrado, que não venha me dizer que você tomou só um copo, porque pelas suas condutas, né, porque não tem necessidade, né, de paciente vítima de AVC estar postando em rede social bebidas. Né? Não é um exemplo para ninguém, nem de conduta e nem de caráter. E principalmente quando uma pessoa pública, como essa pessoa se alega, né, que tem 60k, ela deveria entender que não é assim, entendeu? E eu não estou deixando ninguém para baixo, eu estou falando a realidade, entendeu? A realidade é essa, e não sou eu, não será vocês que vão mudar isso, não. É do indivíduo, cada paciente é responsável pela sua conduta. E não há de ter lamentações futuras depois das suas inconsequências. Eu desejo sim que você fique bem, que você se restabeleça. Mas com essas condutas é impossível. E no dia que acontecer algo, não se lamente. Porque quem procura acha, né? Só digo isso. E fica com essas pessoas que lhe apoiam a fazer essas atitudes. Essas pessoas não são referências para mim. Até porque eu nem conheço essas pessoas.
Minhas referências são o Hospital Sara Kubitschek e o maior neurocirurgião do estado do Ceará, que é o Dr. Estélio, com quem conversei várias vezes sobre a patologia de minha mãe. Eu não converso com vítimas que sonham em ter sua vida normal pós-AVC, porque nunca será normal. Nunca. Nunca. Principalmente para as pessoas sequeladas, que quando no espelho se revela a sua deficiência e não tem a sua própria aceitação. Porque quem se aceita, se cuida. Não tem uma atitude dessa. Isso é um desabafo meu para as pessoas que são vítimas de AVC e não se colocam no lugar de paciente que fica querendo ter vida normal e depois ficam chorando as pitangas. Porque no Brasil é desse jeito. Então a gente tem que falar, tem que pontuar e tem que orientar. Porque é desse jeito. Entendeu? Não tem muito o que se fazer, né? Porque não tem. E o que eu posso dizer pra vocês é isso. Entendeu? Então, força para quem tem consciência de sua patologia e responsabilidade no tratamento, e as pessoas que querem conduzir suas vidas da forma que querem, boa sorte. Mas saiba que como adultos que vocês são responsáveis pelos seus atos e não há lamentação na reincidência do AVC. Apenas se conformar com o que você procurou. É isso que eu tenho a dizer. Desejo em dobro tudo que me desejas e desejas da minha mãe, hoje e sempre. Leandro Tambelli para o canal Nós Infância.